De ônibus, de carro ou a pé, muitos gonçalenses passam por alguns pontos da cidade sem fazer ideia da importância histórica que eles representam. Do monumento em que você passa em frente ou do lugar por onde você transita, veja após a vinheta 10 pontos de referência histórica em São Gonçalo, dos quais você não ficará mais indiferente quando passar por eles. Ao receber do então governador do Rio de Janeiro, em 6 de abril de 1579, uma sesmaria, que significa lote de terras, às margens do rio Suaçunhão, atual Rio Embu-Açu, na localidade conhecida hoje por bairro Zé Garoto, o então fundador de São Gonçalo, Gonçalo Gonçalves, recebeu como incumbência, além de povoar o local, construir também uma capela para difundir a fé católica. Devoto de São Gonçalo de Amarante, Gonçalo Gonçalves dedicou a capela ao popular santo português, que se transformou na atual Igreja Matriz. Portanto, todas as vezes que você passar pelo bairro do Zé Garoto, nas imediações da Igreja Matriz, saiba que foi naquela região que se originou a São Gonçalo que conhecemos nos dias atuais, sendo então aquela localidade considerada como Marco Zero de São Gonçalo. Localizada às margens da RJ 104, no bairro de mesmo nome, e considerada uma das fazendas coloniais mais importantes do Brasil, a Fazenda Colubandê, além de ser um dos marcos da fundação de São Gonçalo, remonta o rico passado agrícola do município gonçalense. São Gonçalo foi um dos maiores produtores agrícolas no período colonial e imperial do Brasil. Além da cana-de-açúcar, principal produto gonçalense, havia também a produção de aguardente, frutas, principalmente a laranja que era exportada, café, especiarias e alguns produtos manufaturados. Em 1860, São Gonçalo já possuía mais de 30 engenhos fabricantes de açúcar e aguardente. Das várias fazendas da época, restaram poucas referências do rico passado agrícola gonçalense, como a fazenda em Itatindiba e as ruínas da fazenda Engenho Novo, em Monjolos. Por estar à vista de todos, na rodovia RJ 104, a fazenda Colubandê é a que mais se destaca atualmente na paisagem gonçalense. Assim como as fazendas, algumas estruturas das antigas estações de trem, ainda presentes na cidade, como por exemplo a do centro, em frente ao Clube Tamoio, e a do Porto da Madama, são vestígios da próspera economia agrícola de São Gonçalo, presente no período colonial até o ano de 1930 do século passado. Tanto a estrada de ferro Niterói-Visconde de Itaboraí, inaugurada em 1870 e desativada em 2007, quanto a estrada de ferro Maricá, que ligava Neves a Maricá, inaugurada em 1988 e desativada em 1966, foram duas grandes forças motoras para o desenvolvimento comercial de São Gonçalo. O escoamento da produção agrícola foi facilitado através da implementação das locomotivas, além
do desenvolvimento dos bairros em torno das estações. As estações que compunham a Estrada de Ferro Niterói-Visconde de Itaboraí, dentro do território gonçalense, eram Neves, Vila Laje, Porto da Madama, São Gonçalo, Alcântara e Guaxindiba. E as da Estrada de Ferro Maricá eram Neves, Sete Pontes, Rocha, Mutondo, Raul Veiga, Barracão, Sacramento, Santa Isabel, Salvatore, Rio do Ouro e Santa Eulália, em Várzea das Moças. O prédio da Prefeitura, que representa o Poder Executivo, e o da Câmara de Vereadores, que atualmente está instalada no prédio do antigo Fórum, funcionou até 2016 no anexo da Prefeitura, e que representa o Poder Legislativo, formam hoje o centro do poder político de São Gonçalo. Na esteira da Proclamação da República em 1889 e passando por uma fase de grande crescimento econômico associado à produção de açúcar e à instalação de engenhos, e com uma elite agrária insatisfeita por não se sentir representada pelos políticos de Niterói, o então distrito de São Gonçalo se emancipa política e administrativamente de Niterói em 22 de setembro de 1890. No entanto, São Gonçalo teve sua emancipação revogada 2 vezes, vindo a ser reestabelecida somente em 1929. Mas vale ressaltar que nem sempre São Gonçalo pertenceu a Niterói. Primitivamente, fez parte da capitania de São Vicente e mais tarde da capitania do Rio de Janeiro. Somente em 1819, quando foi criada a Vila Real de Praia Grande, atual cidade de Niterói, é que São Gonçalo então deixou de ser freguesia e se tornou distrito de Niterói. Com uma enorme quantidade de igrejas protestantes de ramos pentecostal, neopentecostal, tradicional e histórica, de grandes a médios e pequenos templos, São Gonçalo é considerada como uma das cidades mais evangélicas do país. E a primeira igreja batista de São Gonçalo, localizada no centro, tem um papel importante na história da difusão do Evangelho de Jesus Cristo no município. Foi o primeiro templo protestante estruturado, inaugurado em São Gonçalo em 1919. Antes, só havia pontos de pregação e pequenas congregações. Desconhecida por muitos gonçalenses, localizada às margens da rodovia Niterói-Manilha, na altura da Avenida Paiva, no bairro de Neves, a Ilha das Flores é um dos marcos históricos da imigração no Brasil do século XIX. No local, funcionou a primeira hospedaria de imigrantes de todo o país, fundada em 1879. A hospedaria recebia estrangeiros de países como Portugal, Espanha e Itália. Os imigrantes vinham em busca de trabalho no Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, o local recebeu refugiados da Alemanha e de países do leste europeu, como a Rússia. Atualmente, a Ilha Gonçalense abriga o Museu da Imigração da Ilha das Flores. Informações para visitas no site do museu miif.org.br. Se durante os períodos colonial e imperial o setor agrícola era a principal atividade econômica de São Gonçalo, no século XX, mais precisamente
entre as décadas de 1940 e 1950, o setor industrial é que se tornou a principal atividade econômica do município gonçalense. O Parque Industrial de São Gonçalo era o mais importante do estado do Rio de Janeiro, uma vez que era responsável por mais da metade da arrecadação total dos impostos do estado. Por conta do grande número de fábricas instaladas no bairro, Neves era considerado o mais importante centro de produção industrial de São Gonçalo, aparecendo como responsável direto pela denominação de Manchester Fluminense ao município, em alusão à importante cidade industrial na Inglaterra. Após alguns longos anos em decadência, consequência do processo de desindustrialização na cidade, a paisagem de Neves começa a mudar com a construção de alguns condomínios residenciais nos terrenos que pertenceram às antigas fábricas. Mas os vestígios do passado industrial e glorioso de Neves ainda continuam representados nas ruínas da fachada da antiga metalúrgica Jaime, localizadas na rua Dr. Alberto Torres. Localizada no bairro Patronato, em frente ao campus da UERJ, a Praça dos Ex-Combatentes, inaugurada em 1970, é um museu a céu aberto. Com rico acervo da Segunda Guerra Mundial, o local abriga a memória dos pracinhas, soldados veteranos que integraram as forças aliadas. Muitos gonçalenses do 3º Regimento de Infantaria da Venda da Cruz tiveram suas vidas ceifadas no conflito na Europa. A região central de São Gonçalo, onde está localizada a Praça Luiz Palmier, é popularmente conhecida como Rodo de São Gonçalo, porque ali era o local onde os bondes, que ao chegarem ao centro, faziam o rodo para retornar para Niterói. Portanto, o local remonta à história dos bondes no município gonçalense. Desaparecida da paisagem alcantarense desde 2012, atualmente em seu lugar está instalado o Pátio Alcântara, a antiga Praça Carlos Gianelli representava a região central do bairro mais popular de São Gonçalo. Conhecido inicialmente como Largo do Alcântara, a localidade passou a se chamar Praça Carlos Gianelli a partir de 1908, em homenagem ao empresário responsável que levou o bonde para o bairro. A praça era o ponto final do bonde que fazia a linha Alcântara-Neves. Se você gostou do conteúdo desta pílula, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam receber as doses de conhecimento sobre São Gonçalo. Até o próximo vídeo. Tchau!